Bom, gente, quando eu falo em experiência, eu quero deixar claro aqui de antemão que nós não vamos falar de nenhuma atrocidade que está sendo feita em nome da fé, em nome de Deus, em nome do cristianismo, baseado em experiência com Deus e que nega as verdades contidas nas Sagradas Escrituras. Então, eu quero que de antemão vocês entendam que nós negamos toda experiência que fere a palavra de Deus. Lutero já dizia que toda doutrina deve ser rejeitada, ainda que faça chover milagres. Logo, a experiência ela só é legítima se ela tiver testificada pelo Espírito Santo. E ela só é testificada pelo Espírito Santo se ela estiver fundamentada na palavra de Deus, tá bom? Então, já corta fora aí todo tipo de experiência que não procede de Deus, da sua palavra, que é viva e eficaz. Mas vamos lá. Eu quero falar um pouco da experiência à luz da Bíblia, porque eu acho fantástico. E no terceiro vídeo dessa série, eu vou falar um pouco das minhas experiências com vocês. À luz da Bíblia, nós temos algumas experiências que eu acho marcantes. Primeiro, a experiência de Moisés, quando Moisés vai libertar o povo do Egito, e ali Deus dá uma ordem a Moisés para que o cajado seja jogado no chão, e se você for observar bem o texto, os magos de Faraó fazem a mesma coisa, provando que na experiência com Deus existe também a experiência com o inimigo de nossas almas. Existe também a experiência com o adversário. Logo, o que diferencia ali a verdade da mentira não é um milagre, não é um sinal, mas sim a autoridade que Deus deu e o poder da manifestação de Deus na vida do profeta Moisés, tá bom? Segunda experiência que eu acho marcante é a experiência de Jó. Jó era um homem temente a Deus, era um homem que se livrava do mal, porém foi um homem que passou a vida inteira conhecendo Deus de ouvir falar. Depois de passar tudo aquilo que ele passou em seu sofrimento intenso, ele termina a sua carta, ou a carta de Jó termina sendo narrada a seguinte expressão: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E por fim, tem uma experiência que eu gosto muito, que é de um moço que ele foi constrangido pelos fariseus da época e de repente Jesus o curou e os fariseus tentam fazer de tudo para ele negar a Jesus. E ao perguntar acerca do milagre e se realmente aquele que realizara o milagre era profeta, a resposta daquele moço foi impressionante. Ele disse: olha, se é profeta eu não sei, se é o Messias eu não sei, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora posso ver. E quando ele se aproxima de Jesus, que Jesus afirma ser o Messias, e ele pergunta para aquele moço: acredita no Messias? E ele disse: mestre, Senhor, mostra-me quem é o Messias para que eu possa crer nele. E ele disse: é este que fala contigo. Pela experiência daquele moço, ele disse: eu creio, Senhor, que tu és o Messias, tu és o ungido de Deus. Então, queridos, a experiência, quando é feita em Deus, ela nos leva a ter experiências mais profundas, nos leva a ter maturidade espiritual, transforma o nosso ser, muda a nossa fé, fazendo com que a nossa fé seja firmada muito mais em Deus do que nos homens e cria em nós uma resistência. Por isso que quando você vê um cristão com experiência com Deus, é mais fácil tirar a vida dele do que tirar a sua fé. A experiência nos leva a lugares mais profundos. Já disse o apóstolo Paulo, que perseguiu a igreja, mas que com a experiência com Jesus, ele esteve disposto a morrer. Por isso ele disse: viver para mim é Cristo e morrer é lucro. Pense nisso. Já já falarei das minhas experiências com Deus no próximo vídeo. Shalom, queridos.
Uai, seu app de vídeos curtos.